Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certo, galera? Galera, acho que tem um ou dois que assistem, mas tá bom. Tô aqui em São Paulo, vim assistir a final da Porsche Cup a convite de um grande amigo e resolvi gravar um vídeo pra vocês. Ó, tô aqui em Osasco, uma geral aqui, deixa eu lembrar o nome, Autonomista é a avenida. E vindo pra cá me deu um insight pra esse vídeo. A gente parou num um desses restaurantes de caminhoneiro na beira da estrada. Restaurante muito bom, por sinal. Aquele simplão, né? Típico PFzão. Prato feito. E... cara, comemos bem pra caramba. Peguei um bife acebolado, arregado, assim, um negócio da hora. E a gente tava comendo e tal, e aí num determinado momento eu falei, cara, a gente é privilegiado, né? Que mesmo num lugar simples, assim, a gente tava comendo uma ótima comida, né? Muito bem feita, fresquinha, na hora. Por um preço justo, preço de beira de estrada, assim. Acho que eu paguei, sei lá, vou chutar uns 45, 40 reais, acho 45 reais. Mas um baita prato, né? Que tudo bem, pode parecer caro para algumas pessoas, né? Mas assim, só o fato de, sei lá, às 9h30, 10 da noite, na beira de uma estrada, eu conseguir comer um prato de comida já era um baita do privilégio. E aí durante a conversa com os meus amigos eu falei assim, cara, a gente é muito privilegiado. Imagina essa viagem há 50 anos atrás. É uma viagem de Blumenau a São Paulo, de carro, a gente veio de carro. A gente veio numa ótima caminhonete, muito bem confortável, seguro, né? Numa estrada relativamente boa, né? Uma estrada... relativamente não, a estrada para São Paulo é muito boa, né? Uma estrada bem sinalizada, pouco trânsito. Acho que pegamos um acidente na serra que deu um pouquinho de trânsito, mas a gente é muito privilegiado. A gente tem acesso a coisas que, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas não tinham, né? 50 anos atrás, uma viagem de Blumenau a São Paulo levaria muito tempo, né? Talvez, sei lá, 50 anos atrás não levaria, talvez tu faria num dia, mas sei lá, 80 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, quanto tempo levaria uma viagem dessa, né? Quantos restaurantes existiriam na beira da estrada que, por, sei lá, 3% de um salário mínimo, tu comeria um baita prato, assim, muito bem servido. E aí a gente foi além, né? Hoje, por exemplo, você chega em casa cansado e deita na cama e, cara, tu tem, sei lá, em Blumenau, pelo menos 200 opções de restaurante que vão entregar na tua porta com 3 cliques no aplicativo, né? E esses pequenos privilégios que a minha geração, a nossa geração tem, ou independentemente de geração, né, a população hoje tem, eles passam batido no nosso dia a dia como sendo normais e a gente não percebe o grande privilégio que é, né? E era isso que eu queria chamar a atenção. A gente vive num tempo onde tudo se tornou muito fácil, muita coisa se tornou muito fácil. E eu tô falando de muita coisa mesmo, né? Por exemplo, tô falando aqui de comida, né? Mas vamos falar de, sei lá, medicamento, farmácia, né? Imagina 50 anos atrás ter acesso a um medicamento rapidamente, uma farmácia 24 horas, ou 100 anos atrás, tu imagina ter acesso a um hospital decente, né, que pudesse, num pronto atendimento, de maneira imediata te receber e te dar uma certa chance de vida, no caso de vida ou morte. Ou uma UTI móvel, né? Blumenau, por exemplo, a gente tem um Arcanjo, né? Há 100 anos atrás, tu imagina um helicóptero poder te buscar lá num ambiente inóspito que tu caiu no meio da trilha, sei lá, inventando aqui. E esses privilégios, eles vão passando batido pela gente, como sendo coisas normais ou mesmo direitos, quando na verdade são parte de um complexo e intrincado sistema civilizacional, né, social, construído para favorecer o capital e a produção, construído para favorecer as pessoas que produzem, né? Ainda que no Brasil a gente sofra, quem produz, quem empreende, sofra uma série de perseguições, né? Todos os dias, ainda que no Brasil a gente tenha certa dificuldade de manter empresa e tudo mais, ainda que a gente sofra num sistema de governo e sistema econômico que desprivilegie muitas vezes quem produz, a gente ainda assim consegue ter
uma série de privilégios que na grande maioria das vezes não percebe. Vou dar um exemplo maior ainda hoje. A gente dormiu no hotel aqui com ar-condicionado. Cara, ar-condicionado, quer privilégio maior que isso, entendeu? Até o ambiente que você está não é natural, é um ambiente controlado pela temperatura, por exemplo. E isso tudo foi desenvolvido através das mãos humanas, com uso exclusivamente dos elementos que existiam na própria natureza. Então, quando eu olho para essa cidade de selva de pedra aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não vê árvore, vê pouca natureza, mas tudo aqui veio da natureza. Cada elemento que compõe esses prédios veio da natureza, né? Concreto, areia, né? Que estão aqui atrás, ou mesmo os metais, né? Todos os metais eram poeira, né? Eram minérios que foram transformados e chegaram no que chegaram. O próprio ar-condicionado que eu usei, sei lá, um composto de plástico, deve vir alguma coisa do petróleo, deve vir alguma coisa de minérios. O celular que eu estou segurando, como que funciona esse celular? Por exemplo, para pensar, o celular que você está segurando, ele nada mais era do que um grande punhado de pós, né, de areias, de minérios que foram compensados, né, o vidro era areia, foi compensado, a placa, tudo isso era plástico, petróleo, areia, e foi transformado nesse equipamento que eu estou gravando aqui. E, enfim, estou podendo transmitir esse vídeo e ele pode ser assistido por qualquer pessoa do mundo que tenha acesso livre ao YouTube. Então, cara, olha o privilégio que é existir nesse mundão de meu Deus no nosso tempo. E aí isso pode gerar um movimento de tipo, ah, beleza, né, é isso, show. Ou pode gerar um movimento interno de humildade, de reconhecimento e de gratidão. E dizer, caramba, cara, olha que privilégio é viver. Olha que privilégio é poder ter acesso a tanta tecnologia, a tantos elementos, a tantas coisas, tantas facilidades nessa vida, né? E através desse movimento, impulsionar a tua vontade de viver, impulsionar a tua vontade de entregar sempre o teu melhor, né? Enfim, a gente está cada vez mais imerso nessa realidade controlada, nesse mundo virtual, né? Não digo o mundo virtual do digital, o mundo virtual do ar-condicionado controlado, o mundo virtual da facilidade de acesso às coisas, né? Que a gente não consegue imaginar mais como seria não ter. Né? Imagine o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Que do nada a gente, né, teve ali cerceamento de uma série de liberdades e facilidades que nós tínhamos, né? Ali talvez foi um gostinho do mundo real, do controle, né? Enfim, não vou entrar nesse tema polêmico, mas ali talvez a gente pôde perceber, assim, imagina num cenário catastrófico de guerra, sei lá, né? A gente perder acesso aos serviços, às liberdades, enfim. A gente não tem mais essa noção, sabe? E no fim isso acaba sendo, obviamente, altamente prejudicial. Por quê? Porque a gente vai tratando com normalidade coisas que não são normais, coisas que nos afastam da realidade e da verdade, né? O próprio ar-condicionado é um grande exemplo disso, né? Quando a pessoa está instalada verdadeiramente na realidade, ela entende que aquilo ali é um controle virtual de temperatura, né? Enfim, e aí queria trazer essa reflexão para vocês, né? Essa verdade inconveniente de que, na verdade, nós todos estamos afastados da realidade concreta do mundo através desse sistema que foi construído para gerar as facilidades e os acessos aos seres humanos, né? E ter consciência disso, com certeza, te leva a esse movimento de gratidão por essa oportunidade e também te aproxima da verdade, né? Te aproxima da realidade do mundo, de que não é isso que a gente vive como natural, né? O mundo natural é muito diferente disso, né? Talvez o melhor exercício para entender isso seria, sei lá, largar o celular, tirar as roupas e ir para o meio do mato, né? Olhar os mosquitos, as moscas, os bichos, e conviver com isso, sei lá, durante um dia inteiro. Ali talvez a gente entenderia, né, o que é o mundo natural, o que é o mundo daqueles que começaram a construir esse complexo e intrincado sistema social ao qual a gente está inserido. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe, né? Enfim, esse canal é uma tentativa, na real, mais de manter uma rotina de postar vídeos e também uma forma de ir arquivando alguns pensamentos que eu tenho. E eu estou muito feliz de estar fazendo ele, independentemente da audiência, mas
ter a audiência comigo seria muito legal para poder debater ideias e construir esses pensamentos em conjunto. Valeu, tamo junto e até a próxima.